gente, tudo bom? Bom, vamos lá, vamos continuar. Olha, esse assunto tá rendendo mais do que eu pensei que fosse render. Mas, eu acho que é importante a gente abordar isso e a gente tentar nos ajudar um ao outro, né? Mutuamente. E hoje eu vou começar com uma frase diferente. Eu vou pegar uma frase de Buda. Eu até cheguei a fazer um cartazinho, ó. Vou até mostrar para vocês, mas eu não. Eu olhei aqui pela câmera, se eu colocar ele fica virado ao contrário, entendeu? Então eu vou ler. Isso aqui vai ser a base da nossa conversa de hoje. Apegar-se à mágoa é como agarrar uma brasa com a intenção de jogá-la em outra pessoa, pois é você quem está se queimando. É uma frase de Buda, certo? Então, eu fico pensando assim, é difícil e complicado, né, pra gente, a gente lidar com uma situação em que uma pessoa que a gente de repente ama nos causa uma agressão, né? E essa agressão nos fere, nos magoa, né? Assim, porque não foi isso que a gente tem visto até agora, que a pessoa vai e descarrega no outro, não é? Para quê? Para que ele faça a confirmação daquele mundo dela, né? Aquele mundo amargo. Ela tem que confirmar os fatos, né? Tipo assim, tô certa. E junto com esse sentimento, né? Quando a gente ama uma pessoa, junto com esse sentimento vem a raiva, né? Porque aí é o feedback, né? Vem a raiva, vem a mágoa, vem aquele desejo de vingança para quem tem, né? Esse sentimento de vingança. Então, tem pessoas que têm esse sentimento de vingança. Então, para quem tem isso, ele vem logo após a agressão. Essa agressão, mesmo que verbal ou por ações, né? Assim, não ações, não que a pessoa vai te agredir fisicamente, não é isso, são ações. Então, a maneira como a pessoa se comporta, ela te causa essa situação, ela te transmite essa energia negativa que vai te causar esse mal-estar, que vai te ferir, certo? Mas então, o que seria o certo para mim fazer com essa pessoa? Porque aí a gente pensa assim, se não é certo, de repente, eu sentir esse sentimento de mágoa, de raiva, de ódio, às vezes, ou até mesmo de vingança, o que seria o oposto disso para me sentir? Que seria o certo, né? Perdoar. Eita, Raquel, mas aí você tá querendo demais, né? Poxa, a pessoa ainda me agride, a pessoa me magoa, eu fico ferida, eu fico me sentindo mal por conta daquilo, ainda vou perdoar e fingir que nada aconteceu. É mais ou menos por aí. Mas aí vamos pensar, é muito difícil, né, a gente perdoar assim, porque a gente tem que ser uma pessoa muito iluminada, né? Vamos pensar? Nós somos seres humanos, a gente sente, né? Tá na pele, a gente sente na pele. Então, assim, por mais que a gente pense assim, não, eu vou perdoar, ou então, não, eu sou evoluída. Não, a gente não é evoluída. A gente é evoluída quando a pessoa que nos magoou, de repente, é uma pessoa que não tem nada a ver com a gente. Aí a gente realmente perdoa de boa. Mas quando é uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, e a pessoa faz alguma coisa contra a gente, isso dói. E essa dor faz com que a gente sinta, assim, essa mágoa. É humana essa tristeza, né? Esse rancor, né?
E para quem é vingativo, até o desejo de falar assim, vai ver comigo, eu vou dar o troco, né? Esse sentimento do dar o troco. E aí a gente fala assim, no perdão, é muito complicado a gente pensar no perdão como a saída certa para isso. Porque o que seria o perdão? Primeira coisa que a gente tem que entender desse perdão, perdão não é esquecer o que a pessoa fez. Isso é amnésia. Que isso aqui é sério, aí. Se eu vou esquecer o que a pessoa me fez, aí tô com amnésia. Não tô falando de amnésia, eu tô falando aqui de perdão. O que é perdão? Eu perdoar o outro, né? Não é esquecer, eu vou lembrar, mas é eu conseguir olhar para aquilo de forma a ter um sentimento, de repente, positivo em relação àquilo. Raquel, eu não estou entendendo nada. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, eu sou casada, né, com meu marido, e aí lá no meu trabalho, né, me fazem muita raiva lá no meu trabalho. Lá eu não posso descontar, não posso abrir a boca, porque meu trabalho é carteira assinada, e se eu responder, se eu falar alguma coisa, eles me mandam embora, e eu preciso de trabalhar, porque eu preciso de ajudar em casa com a despesa. Então lá eu engulo o saco, quietinho, né? Fico quietinha, aquilo fica me corroendo, aquela coisa parece que tá um ovo aqui assim, né? Querendo explodir, sair, falar tudo, mas não fala porque não pode. Eu venho pra casa. Chego em casa, aí eu encontro com meu marido, encontro com meus filhos. E de repente meu marido começa a implicar com os meninos, alguma coisa assim, né? Com os filhos e tal. E aquilo começa aquela ferpinha de um lado e de outro, então essa briguinha, esse estresse entre eles me irrita, porque eu já estou irritada, lembra? Eu vim de casa irritada, do trabalho para casa irritada. Então eu chego num ponto que eu pego e eu explodo. E aí, eu não estava entalada, quando eu explodo com eles, eu vou falar coisas com eles, de repente, que vai magoar demais da conta, vai ofender até. E aí, olha bem, como é que é difícil. Eles tinham alguma coisa com isso? Não. Mas eu não explodi em cima deles? Eles estão no direito deles de repente ficar magoados comigo? Sim. Então, mas em vez disso, eles me perdoam. Vai, Raquel. E como é que é esse perdão? Esqueceu o que eu falei? Nunca mais. Eu costumo falar que uma palavra proferida é como uma pedra atirada. Ela não volta, não. Para ela voltar, não tem arrependimento, não. Depois que eu lancei, ela vai e vai acertar onde eu mirei. Para ela voltar, alguém de lá tem que arremessá-la para mim. Mas se eu arremessei essa pedra, ela, por si só, ela não vai voltar para mim, não. Ela vai atingir quem eu atirei a pedra, entendeu? Mas aí, voltando lá, eu magoei a pessoa, mas a pessoa me perdoou. Como é que essa pessoa me perdoou? Como que pode ser esse perdão? Já que você falou que não é pelo esquecimento, porque a gente não esquece, não esquece, não. Mas como é que é esse perdão? É eu analisar, de repente, o que aconteceu. E tirar lições. Então, quer dizer, de repente, um ato que a princípio era negativo, né? É uma coisa ruim, né? Que foi aquela coisa que me magoou, em vez de eu sentir em relação... Em vez deles, vamos colocar o exemplo que eu dei. Em vez dos meus filhos, meu marido, sentirem, de repente, raiva, ódio, mágoa, tristeza, sentimento de vingança, de dar o troco, de me atingir também da mesma moeda, eles me perdoam, ficam quietos. Então, que lição que eles estão me ensinando?
Primeiro, que a gente não tem que descontar naquela pessoa que é inocente uma coisa que o problema não é dela. Então, eu descontei em cima, de repente, da minha família uma raiva que não pertencia a eles. E eu tiro também dessa mesma situação o lado positivo. Qual que é? Se eles me perdoaram, olha bem, eles pararam de ficar remoendo aquela situação. Porque quando você fica com raiva, quando você fica magoado, quando você fica alimentando aquele sentimento de vingança em relação ao outro, você fica automaticamente pensando no que a pessoa te fez ou te falou. Então, o fato de você ficar ruminando aquela coisa, aquela agressão, se você deixa de lado porque você perdoou, você para de pensar naquilo. Se você para de pensar, você para de sofrer em cima daquilo. Deu para entender? Porque ela perde o valor. Você quer falar com isso, Raquel? É simples. Todo sentimento da gente, seja ele positivo ou negativo, ele só se mantém, ele só se torna constante na nossa vida, presente na nossa vida e fazendo, exercendo, né, ações em cima da nossa vida, se a gente fica ruminando aquilo, pensando naquilo. Ele tem que ser alimentado, né? E aí eu falo que tem que ser alimentado tanto o amor como os outros, a amargura, o rancor, o ódio, o sentimento de vingança. Tudo tem que ser alimentado. E como é que ele é alimentado? Quando eu fico pensando. Quando eu fico vivenciando e trazendo aquilo para a minha vida. Tá ok? Então, nesse momento, se eu deixo de lado aquela mágoa que eu ia sentir, né? Que na hora eu fiquei um pouquinho magoada, mas se eu falo assim, não vou sentir isso pela minha mãe eu tenho que entender, senão minha mãe, né? Eu amo a minha mãe. Ou seja, olha bem, qual foi o sentimento que foi colocado aí? Do amor. Isso, foi do amor. Então, quer dizer o quê? O que eu tô querendo dizer? Quando você sobrepõe o sentimento de amor que você sente pela pessoa em cima daquela mágoa que ela te causou, você consegue perdoar. E aí você começa a pensar, tipo assim, poxa, se ela não sabe administrar esse sentimento dentro dela, né? Meus filhos e meu marido vão pensar, se a minha mãe não sabe administrar, cabe a gente ajudar ela. Vamos ensinar ela como é que faz isso. Vamos fazê-la entender que a coisa não é assim. Que não é ela, porque ela teve um problema, que ela vai chegar em casa e vai sair jogando, descarregando aquilo tudo em cima da gente. Vocês entenderam? Essa transferência. Então, a gente tem que tentar, ao invés da gente bater na mesma moeda, ao invés da gente se permitir ter esses sentimentos tão negativos, a gente tem que pensar assim, vamos tentar rebater esse sentimento negativo com amor. Aí você vem e fala comigo assim, poxa, Raquel, mas isso é muito difícil, muito. Eu também tenho sentimentos, eu também tenho problema, sim. Sim. Mas sabe como que a gente pode conseguir fazer isso? Aí você pode falar comigo assim, como, Raquel? Poxa, não é fácil, mas é o caminho, tá certo? É a gente não focar no problema.
e focar na solução que a gente quer para aquele problema. Oi? Sim. Sabe o que torna a gente, a cada dia na nossa vida, ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo hoje, mais estressado, mais intolerante, mais frustrado, mais rancoroso, mais até invejoso, de repente, da condição do outro, que a gente não percebe. Mas sabe por que a gente não percebe? Porque de repente eu tô lá cheio de boleto, né, para me pagar, eu tô cheia de coisas, cheia de confusão, só eu estou empregada, de repente meu marido perdeu o emprego, então eu tenho que sustentar tudo sozinha, meu dinheiro não dá, e aí aquele turbilhão. Olha só, eu estou focando nos boletos, no meu problema. Ah, como é que eu vou focar na solução se eu não tenho essa solução? Aí que tá. Por que você não tem a solução? Porque você está tão fechada nesse mundo do problema, nessa coisa de como é que eu vou fazer para pagar, como é que eu vou, que você não consegue raciocinar além. Aí você fala assim, Raquel, eu tô entendendo, você está querendo dizer o quê? Poxa, vamos pensar, se eu deixar o boleto aqui, né? O boleto tá aqui. Se eu deixar de pensar no meu boleto e eu pensar assim, o que eu posso fazer? No horário de tanto a tanto eu estou no meu emprego. Então, esse horário eu não posso inventar nada para mim fazer, porque eu já estou fazendo. E eu não posso perder esse emprego, que é a única coisa que ainda me resta fixa, né? Mas eu não falei que meu marido talvez esteja desempregado? O que meu marido é bom? Ele entende de quê? Ah, então de repente, quem sabe ele pode de repente trabalhar por internet. De repente ele usa as redes sociais dele para poder fazer uma propaganda. Vamos imaginar que ele é bom com informática. Então, ele pode fazer uma propaganda, de repente, nas redes sociais dele, que ele está digitando trabalhos, que ele faz serviço de digitação. De repente, ele pode inventar de fazer cartõezinhos, né? E assim, eu não sou boa de informática, mas assim, para quem é fácil inventar coisas para fazer. Entendeu? De repente, ele é bom de costura. Ele pode fazer artesanatos em costura e vender. De repente, ele faz um curso daqueles, eu não sei como é que chama aqueles cursos que faz aqueles negócios daquelas canecas que você faz eu sei que faz a arte no computador, mas você prega na caneca e fica aquelas canecas personalizadas. De repente, ele pode propor isso. Ele pode fazer um programa, de repente, alguma coisa, né? Tipo uma agenda eletrônica, sei lá. Então, assim, vocês estão entendendo o que eu estou falando? A partir do momento que eu parei de pensar no boleto, quanta ideia já veio à minha cabeça para eu poder resolver meu problema e tentar ganhar um dinheiro extra. Por exemplo, você quer uma coisa que ele poderia dar? Ele não entende de informática? De repente ele poderia ensinar, porque hoje em dia tudo não é pelas redes sociais. De repente ele poderia montar um curso, ensinar as pessoas como usar as ferramentas que essas redes sociais oferecem. Quanta gente aí que não sabe? Eu mesmo. Vocês entenderam? Então assim, mas por que consegue ter essas ideias em cima da aptidão do meu marido? Porque paramos de focar em quê? No problema. Nós passamos a focar onde? Na solução.
E aí, quando você faz isso, você fica mais leve. Você ficando mais leve, olha como é que uma coisa puxa a outra. Você ficando mais leve, então você fica mais calmo, você fica mais paciente, você fica mais tolerante. Então aí na hora que eu chego, olha bem, e despenco aquele meu bolo em cima de vocês em casa, vocês falam assim, não, vamos ajudar a mamãe. Então aí vocês me perdoam, não esquece, lembra? Mas perdoa, tá certo? Perdoa. Por quê? Porque o amor que vocês conseguem enxergar que existe sobressai. Por que ele sobressai? Porque eu estou leve. Eu não estou com aquela carga negativa de estar focada nos meus problemas. Porque quando você foca em problemas, você vai fazendo, é como se você fosse fazendo uma montanha, uma rocha, né? Uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra, vai puxando a outra. Quando você vê, aquilo está enorme e intransponível. Você não consegue pular, né? Por quê? Você está focando no problema. Agora, se você focar na solução, de repente você vai enxergar que nessa montanha que foi montada assim, ela tem vários dentes, né? E de repente você pode apoiar nele, escalar e ultrapassar e pular. Tá certo? Então, depende da maneira como você vê, né? E assim, vocês podem ter certeza, essa agressividade, essa mágoa ela sempre vai vir para cima de vocês, da pessoa que vocês mais amam. Por que você falou isso, Raquel? Porque aquela pessoa que você não sente nada por ela, você não tá nem aí, foda-se ela. Não pode falar isso na internet, não. Mas é verdade, você não liga, não te atinge. Você só se sente atingido e só te causa uma resposta, né? Um sentimento, né? De feedback, porque você gosta da pessoa. Se você não gostasse da pessoa, você não ia sentir nada. Tá certo? Então, assim, mas aí, Raquel, eu não consigo. Você poderia falar comigo assim, Raquel, eu já tentei ser assim, mas eu não consigo, eu sou limitada. Quando eu vejo, já tô sentindo aquela amargura, aquela raiva. Eu não consigo fazer isso, né? Aí eu falo com você assim, consegue. Lembra daquela historinha que eu falei assim, eu quero, eu posso e eu consigo? É assim. Então, quando você fala pra mim assim, Raquel, eu não posso, eu não consigo, por que você não consegue? Porque no fundo, é muito mais fácil eu fazer assim, toma lá da cá. Bateu e levou. Agora, é muito mais difícil eu trabalhar esse sentimento dentro de mim e eu me transformar. Tá certo? Aí que é a dificuldade. É igual o Buda falou ali, ó. Essa mágoa é como eu arrancar. É como eu ter. É como eu agarrar, né? Como eu agarrar uma brasa, eu não decorei a frase, não. Apegar-se a mágoa é como eu agarrar a brasa com a intenção de jogá-la. Vocês imaginam uma brasa que você pega lá, ó, na churrasqueira que tá acesa, aquela coisa queimando. Você já imaginou aquele carvão queimando, você pegar ele, pôr na mão assim, ficar apertando ele? Eu agarrei, mas eu pego eles, eu vou querer ficar sentindo essa dor comigo? Não. O que eu quero fazer? Tampar de volta. Sentimento de vingança. Bateu? Eu vou tomar lá, na cá. É mais fácil. O que seria mais difícil? A mágoa veio, é a brasa. Tá na minha mão, tá queimando, tá?
eu jogo ela pro canto. Eu vou esquecer dela? Não, porque ela já feriu a minha mão. Ela já queimou. Mas eu não joguei ela fora. Ela não tá mais aqui. Mas eu tampei ela com quem me jogou ela. Isso é perdão. Então, a marca fica, a lembrança fica. Mas eu não fico alimentando essa lembrança. Eu vou alimentar o quê? O amor que eu sinto pela pessoa. E aí eu vou trabalhar isso comigo e tentar superar. E como é que eu faço isso? Para ensinar para o outro. Há pessoas que se apegam de repente à religião e aí justifica, né, a boa ação que tem como se fosse porque Deus prega isso lá, ó, né? Eu tenho que perdoar. Mas no fundo a pessoa não sabe o que é perdão. Ela acha que perdoar é eu ir lá, a pessoa me bateu, me ofendeu, né? Me magoou. Aí eu falo assim, não, criança, não, querido. Ô, meu querido, não, eu te perdoo, tá? Tem problema que você fez, não. Eu te perdoo, vem cá, dá um abraço, dá um beijo, como se nada... Não é isso. Isso é falsidade, cinismo, né? Hipocrisia, porque de verdade não acontece. O que é isso aqui, ó? A verdade. Verdade. Não acontece. Né? De verdade mesmo. Se a pessoa fez alguma coisa comigo, a última coisa que eu quero é abraçar ela. Mas isso não é perdão. Quantas pessoas que falam assim, olha bem, o cara vai lá, faz aquilo, né? Vamos supor, eu faço isso. Agressivo, eu sou agressiva com meu marido. Aí meu marido fala comigo assim, ô Raquel, não, eu te perdoo, minha querida, eu amo você, vem cá, me abraça, vai para o quarto, vai, né? Faz tudo que tem que fazer. Então, mas no íntimo, meu marido tá lá assim, ela vai ver, ela tá pensando que é assim, ela vai ter dela. Aí, meu marido, sem falar nada, deixa passar um tempo, né? E ele tá ruminando aquele sentimento ali, né? Daquele sentimento de vingança, de ódio, né? De raiva. Aí ele tá. Aí, belo dia, os colegas chamam para poder. Lembre-se, ele me abraçou, né? Me beijou, fez até amor comigo, né? Mas ele não me perdoou. O perdão foi da boca para fora. Aí, primeira oportunidade, ele me mete um chifre. Ou me magoa da mesma forma que eu fiz com ele. Percebe? Há várias formas de perdão. Há perdão e perdão. Tem aquele perdão que a pessoa fala assim, me dá um tempo, fica na tua, me deixa na minha aqui. E a pessoa, naquele momento que ela tá na dela ali, ela tá realmente pensando, né? Naquele fato que aconteceu. E ao invés dela focar no problema que gerou a agressividade, aquele sentimento de mágoa, ela vai focar em quê que eu falei? No amor. Então aí, de repente, em vez da pessoa, apesar dela estar em silêncio, quieta na dela, parada, distante, percebe? Não teve abraço, não teve beijo, não teve nada. Ela está distante, mas ela foi e começou a pensar naquilo, mas pelo lado positivo da coisa. Ou seja, o que ela não deve fazer e o que ela deve fazer no lugar daquilo. Então, ao invés dela
alimentar essa mágoa, esse rancor, essa raiva, esse ódio, ela alimentou o quê? Eu gosto dela. Eu quero preservar minha relação com a Raquel. Então, vou conversar com ela depois, com calma. A hora que ela também já estiver bem mais calma. E nós vamos entender e resolver isso. Percebe? Olha só a inversão dos valores aí, né? Eu não dei valor ao que causou minha mágoa, eu dei valor no que a pessoa é para mim, o que ela representa para mim e o que eu quero com essa pessoa na minha vida. Mas isso por quê? Amor, carinho, afeto. Aí com o tempo vocês vão ver que a partir do momento que a gente começa a trabalhar isso na gente, a gente vai melhorando também. Até a nossa maneira de agredir. A gente se torna mais calma, porque a gente começa a trabalhar esse sentimento dentro da gente. Então ele vai nos transformando. Então, de repente, uma coisa que me irritaria muito, que me colocaria assim, como é que eu vou dizer, estressadíssima, explosiva, de repente aquilo vai deixar de ser, você entendeu? Não mais vai me incomodar a esse nível. Vai ser uma outra coisa, vai ser mais tranquilo. Você está entendendo? Por quê? Porque tá acontecendo uma evolução. E essa evolução, com o tempo, ela começa a envolver todo mundo. Ela vai, todo mundo que está no seu entorno começa a ser envolvido. Porque se eu sinto, lembra da energia? Se eu estou vibrando energia positiva, olha só, eu estou tá saindo de mim só energia positiva para o outro. E aí eu só vou querer quem perto de mim, se eu estou nesse estado de espírito? Quem está na mesma vibe, né? Quem está igual. Aquela pessoa que não está, de duas uma, ou ela entra na minha, né, na mesma energia, em sintonia, ou ela não consegue nem ficar perto do meu grupo, né? Porque são energias diferentes, tá certo? E isso vai, inclusive, com aquela pessoa que você pensa assim, poxa, mas ela, não sei o que aconteceu, eu nunca fiz nada pra ela não gosta de mim, mas de repente ela passa até a gostar. Não tem aquelas pessoas que a gente fala assim, no primeiro momento, assim, antes de você conhecer, você fala assim, nossa, fulano tem cara de ser metida, nojenta, pomposa, dona da razão, não é assim? E aí você já faz aquele preconceito da pessoa, você monta toda aquela característica, né? Aquele quadro. Aí você fala assim, arrogante, né? Então você já fala assim, não vai dar certo comigo, não. Vamos ter distância, porque ó, não dá. Aí você mantém distância. Mas aí, como vocês estão no mesmo ambiente, com a mesma turma, com a mesma coisa, não tem jeito de sair fora, de repente você começa a ver o comportamento daquela pessoa, aquela pessoa começa a ver o seu, e você começa a transformar seu conceito. Por quê? Você vê que a pessoa não é nada daquilo. Mas por quê? Porque de repente a pessoa, no fundo, ela é uma pessoa boa. Porque todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Não pensem vocês que as pessoas são 100% boas ou 100% ruins. Não, não. Toda pessoa tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Depende de como foi conduzida a vida dela. Se a vida dela foi conduzida na base do amor, claro que ela vai desenvolver mais o seu lado carinhoso, amoroso, das boas energias. Se ela foi, se ela cresceu, desenvolveu e viveu num ambiente pesado, talvez ela nem vai saber o que é um amor de verdade. Tá certo? Então, assim, é uma coisa que é aprendida. Lembra que eu falei que o amor a gente aprende? Ela é aprendida. E o sentimento, ele pode ser transformado. Não quer dizer que eu estou mudando quem eu sou. Não. Eu estou transformando dentro de mim um sentimento.
Só isso, mais nada, entendeu? Agora, quando a gente perdoa, na realidade, quem que é o maior beneficiário dessa situação do perdão? A gente. Oi, Raquel, você ficou louca agora você, assim, saiu de órbita. Eu não fiz nada para o outro, como é que eu sou mais beneficiada? Para! Quem está ganhando nessa história é outro. Gente, no amor não tem essa disputa. Aí que tá. Quando a gente ama, não existe essa disputa de quem ganha, quem perde. O amor, de verdade, ele é um empate, né? Ele é uma doação. Então, se eu consigo perdoar o outro e não ficar focada naquilo que ele me fez de mal, que se eu foco naquilo que ele me fez de mal, eu vou ficar alimentando dentro de mim energias negativas, não são? Eu vou ficar bem? Agora, se eu perdoo a pessoa, eu tiro o foco do que ela me fez e eu foco no amor que eu sinto por ele, que eu sinto por mim, por aquilo que é bonito entre a gente. Eu foco naquilo, na conversa que eu vou ter com ela, de repente, depois, para poder a gente se entender e conversar e resolver aquele problema de outra forma. Isso, essa energia positiva que por eu focar no amor, trouxe para minha vida, isso me faz sentir o quê? Feliz, em paz comigo mesmo. E essa paz que a gente sente com a gente mesmo não tem preço. Porque assim, é aquela coisa, quando você está com raiva, o outro te fez raiva, né? Não é? O outro me fez raiva. A vontade que a gente tem é o que o Buda falou ali, é socar o outro, socar a pessoa. Aí se você não soca, você fica ruminando aquilo, entendeu? E aquilo faz mal. Até indigestão causa úlcera, gastrite. Por quê? Porque aquela coisa negativa, lembra da orquestra? Ela vai influenciar o quê? No todo. Aí se eu estou sentindo aquilo, eu produzo bem no meu trabalho? Claro que não. Tá certo? Se eu não produzo, eu não ganho. Eu não tenho promoção. Percebe que uma coisa vai influenciando na outra e vai levando a outra, e vai levando a outra, e vai levando a outra? Agora, se eu perdoo, poxa, acabou, não tem nada. Eu não tenho esse alimento dessa coisa negativa. Então, a harmonia, o equilíbrio que vai ter em mim vai me ajudar a resolver tranquilamente a minha situação com quem me magoou. Tá certo? E aí você pode pensar também assim, porque tem, como você disse, né? Tem pessoas que falam assim, Raquel, mas eu não consigo, né? Se você não consegue no primeiro momento, não precisa. Poxa, pensa um pouco. Eu não consigo, né? Então, afasta da pessoa por um tempinho até você respirar, conseguir se, entendeu? Conseguir se equilibrar novamente para você poder estar com ela. Aí você fala comigo assim, mas aí, isso aí tudo na teoria é muito fácil, né? E aí vamos sair da teoria? Vamos. Aí você fala comigo assim, e agora, eu perdoo ou não perdoo? O que eu faço em relação àquela pessoa? Aí vamos pensar, olha bem, a pessoa te magoou, certo? Você está magoada com ela, né? Aí vamos pensar pelos dois lados. Se eu não perdoo, eu fico ruminando aquela mágoa,
Aquilo vai me causar mal-estar, vai me causar toda uma desarmonia, um desequilíbrio comigo mesma. Vai me gerar outros problemas, né? E que vai se acumulando, certo? E vai fazer mal para quem? Para mim. Ué, Raquel? Sim. Quem que tá sentindo aquele mal-estar, aquela situação, aquela coisa toda? Eu. Certo? Agora, se eu perdoo, eu tirei o foco daquela mágoa, não tirei? Aí eu começo, primeiro eu tenho que, de repente, sair. Eu gosto muito quando eu tô com raiva, eu pego o carro e vou dar umas voltas. Sai de perto. Por quê? Porque aí você dá tempo para você mesmo. Se você ficar vendo a pessoa na sua frente, a tendência é você responder. Pá! De pronto. Por quê? Porque o perdão é muito difícil. Não é fácil. É um desafio muito grande. Você imaginar o que é o perdão? Olha só. Vou imaginar, você está numa festa, aí vem um lá, começa a discutir contigo, começa a discutir, de repente, pá, senta a mão em você. O que é mais fácil? Você partir igual um bicho pra cima da pessoa de porrada ou você sair fora? É mais fácil partir pra cima, né? O sair fora é mais difícil. Até porque as pessoas não entendem, né? As pessoas julgam e têm mania de apontar o dedo, de falar assim, é covarde, medroso, né? Por quê? Porque as pessoas não querem nos ver bem. As pessoas querem que a gente vibre naquela mesma vibe da energia. Lembra que eu falei? Se é um ambiente que está tendo briga, está tendo confusão, está tendo estresse entre as pessoas, é um ambiente que está vibrando energia positiva? Percebe? Então, assim, vocês têm que entender que é um processo dificílimo. Não é muito difícil mesmo perdoar. Muito. Entendeu? Muito difícil perdoar. Mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar dia a dia, né, gente? Em todas as situações, em todas as ocasiões, para tudo na vida. Entendeu? A gente tem que entender que nós todos estamos vivendo um processo evolutivo. Nós estamos aqui para a gente evoluir. E por que não evoluir para o lado bom? Né? Tentando pegar essa coisa negativa que há na gente e tentando corrigi-la. Para evitar da gente ter sofrimento, causar sofrimento para nós. Né? Ou seja, em vez de eu focar no problema, eu vou focar na solução. Em vez de eu focar na mágoa, naquilo que a pessoa fez comigo que me magoou, eu vou focar em como que eu posso resolver esse problema dessa mágoa. Certo? É mais ou menos isso que Buda quis mostrar pra gente aqui com essa frase. Né? Ao invés da gente atirar a brasa na pessoa né, que nos fez mal, né, que está queimando, que a gente está se queimando, que tal eu não pegar a brasa? Ou seja, eu não me apegar à mágoa. Se eu não me apegar à mágoa, eu não estou agarrando a brasa. Se eu não estou agarrando a brasa, ela não está ferindo a minha mão. E se ela não está ferindo a minha mão, eu não vou ter necessidade de tampar na pessoa. Tudo é um ciclo. É aquela coisa que a gente fala assim do novelo de lã, que você vai puxando assim o fio, ele vai desenrolando. Mas se você for com a bolinha fazendo assim, ela vai rolando. Certo? Então, vamos pensar nisso. Vamos tentar fazer essa proposta para nós mesmos.
Ao invés de eu me apegar à minha brasa, que é a mágoa, eu deixar essa brasa queimando lá no fogo, tá certo? E eu me apegar ao sentimento que há em mim. Um sentimento que há em mim em relação à pessoa. Amor. Por que, Raquel? Porque eu estou mostrando que eu amo a mim mesma. Eu estou me colocando como prioridade. Eu sou mais do que aquela mágoa ali, do que aquele fato que me causou aquela mágoa. Percebe? Eu sou superior àquilo. Então, como eu me amo, em primeiro lugar, eu não vou me apegar àquela mágoa, porque eu sei que se eu me apegar àquilo, aquilo vai me dar uma gastrite, vai me dar um problema de estômago, vai me dar, olha só, vai me causar problema no meu trabalho, porque eu não vou conseguir trabalhar direito, aí vai diminuir meu ganho, porque eu não vou produzir. Eu vou automaticamente ficar uma pessoa irritada, vou ficar uma pessoa em tempo de explodir, né? Então aí eu posso de repente brigar com outra pessoa que não tem nada a ver com a coisa também. E ali vai aquela, né? Uma coisa puxando a outra. Então, vamos combinar? Que tal a gente parar de focar na mágoa e focar no perdão? Se você conseguir evoluir ao ponto de, além de você deixar de lado, né? De se focar no amor, na solução e não no problema. Se você ainda conseguir ir mais além, de dar um abraço, demonstrar carinho, afeto, compreensão, compaixão. Nossa, você não imagina o bem que isso faz. Você não imagina a satisfação que isso traz pra gente mesmo. Por que eu falo isso? Porque a nossa prioridade somos nós. Tá certo? Para vocês que ficam, uma boa noite. E até amanhã, se Deus quiser. Um beijo. Tchau.